O que eu faço para ir em direção aos objetivos desejados, para alcançar os objetivos desejados, para estar realmente andando em direção aos objetivos desejados? Terminando a semana aqui, eu acho interessante a gente falar desse assunto, a gente entender desse assunto, a gente ter clareza se eu estou fazendo o adequado em relação a isso ou não. Bora? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu preciso saber se eu estou realmente andando na direção do meu objetivo ou não, porque ninguém sai de casa, vai até um local para fazer atividade física ou sai do trabalho, ao invés de ir para casa, vai para esse local para fazer atividade física, fica lá por 1 hora, 1h30, 45 minutos, não importa muito, mas dedica um tempo para isso 2, 3 vezes por semana, à toa, para nada, de brincadeira. Ninguém, não conheço essa pessoa. A pessoa tem um objetivo. Então, eu preciso saber se eu estou andando na direção do meu objetivo ou não. Falei no vídeo anterior para ter clareza do objetivo. Falamos sobre metas alguns vídeos atrás. Como traçar a meta tem que ser específica, ela tem que ter prazo, ela tem que ser realmente importante, relevante para mim. Falamos tudo isso em alguns vídeos anteriores. Volta aqui que você vai encontrar. Agora, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para estar andando na direção do meu objetivo? E aí vem um ponto muito importante, que é treinar no limite. Não, Eduardo, mas treinar no limite é perigoso. Não, perigoso é treinar acima do limite. Treinar no limite não é perigoso. Treinar no limite, inclusive, é um dos pontos que realmente faz a diferença para levar em direção ao objetivo. É um dos pontos importantíssimos, treinar no limite. O que isso quer dizer treinar no limite? E aí, treinar no limite, a gente está falando de quantas vezes por semana, de quanto tempo, de quantas séries, quantas repetições e do peso que eu coloco para fazer o exercício. Ou de quantos quilômetros, se eu estou falando de um pedal, de uma caminhada, de uma corrida. Tudo isso tem que estar encaixado. Por isso que é importante ter um profissional que saiba o que está fazendo, que tenha base no que está fazendo. Aqui, ó, skin the game, campo de batalha, realmente atendendo pessoas para orientar. Entende? Putz, Eduardo, eu não tenho essa pessoa. Eu queria muito poder ter uma ajuda em relação a isso. Entre em contato com a gente. O DDD de Campinas é 19 e o nosso WhatsApp é 998159115. Manda um WhatsApp pra gente ou vai lá no Instagram da VIP, coloca lá no Instagram na lupinha VIP Physio Personal, vai aparecer a gente lá, clica, vai lá no direct, manda um direct pra gente, a gente vai trocar ideia. E no que a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas tem que ter uma pessoa. Por quê? Se eu estiver treinando aquém das minhas possibilidades, eu não vou conseguir ter o resultado desejado, ou vai demorar muito para eu ter esse resultado desejado. Se eu estiver treinando além, ou seja, passando do limite, o risco de machucar é muito grande, o risco de lesionar é muito grande. Entende? Então eu tenho que ajustar isso de uma forma muito fina, muito equalizada, muito estreita, para realmente conseguir o que eu quero. Principalmente falando de peso. Se eu estou lá fazendo com um peso que é muito leve, que dá para fazer 30 repetições e foi pedido 10, já ouviu esse termo, treinar fofo? Pois é, treinar fofo é isso. Eu pego um peso aqui que o meu personal disse para eu fazer 10 repetições, mas eu consigo fazer 15, 20, 30 repetições, ou seja, está muito, muito leve, está muito fora da minha possibilidade. Estou treinando muito aquém do que eu posso. Entende o que eu estou falando? E esse é um ponto muito importante quando a gente pensa em ter resultado. Esse é um ponto crucial e aqui na VIP a gente cuida muito disso. Aqui na VIP a gente não monta ficha de treino, fichas aleatórias. A gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela. E aí, nesse programa, tem momentos específicos que nós vamos fazer o ajuste de peso. Vamos ajustar o peso à possibilidade do aluno. Entende? Com critério. Porque aí a pessoa pensa assim, então eu vou socar peso para valer. Não é assim. Não é assim. É peso com critério. Tem critério para fazer isso. Tem momento para fazer isso. Momento específico para fazer isso. Não é assim, de qualquer jeito. A gente tem que fazer isso
de uma forma alinhada, de uma forma ajustada, para realmente conseguir ir na direção do objetivo e não ter que voltar para trás. Porque se eu soco o peso, eu vou conseguindo ter um resultado, mas o risco de machucar é muito grande. E aí se eu machuco, tem que parar e eu vou voltar para trás, vou perder força, vou perder resistência, vou perder a massa muscular que eu ganhei, vou começar a ganhar gordura novamente. Então não é de qualquer jeito, tem uma forma adequada de fazer, mas eu tenho que fazer. O ajuste de peso tem que ser feito frequentemente, periodicamente. No treinamento, a gente tem um dos princípios da ciência do treinamento que chama progressividade. Então, progressivamente eu vou aumentando o peso que eu uso nos exercícios. E isso é um ajuste. O peso, a tradução da intensidade na sala de musculação é o peso. Mas eu também tenho o volume, que é o número de séries e o número de repetições. Então eu vou fazendo uma mescla, eu vou fazendo uma onda em que eu subo a intensidade e desço o volume, eu subo o volume e desço a intensidade ao longo do tempo, pensando aí num programa de treino ao longo do tempo, aí, ao longo de 1 ano, de 6 meses, de 8 meses. E também na semana e no mês eu vou fazendo esses ajustes, aumentando intensidade ou aumentando volume. Os dois juntos não é interessante fazer, porque o risco de machucar é grande e fica meio fora da realidade. Se eu estou conseguindo subir os dois, algo está errado em relação a isso. Se eu conseguir subir a intensidade e o volume também, um dos dois está frouxo. Porque se eu estou com uma intensidade lá em cima, eu não consigo aumentar o volume. Pegou? Então vamos lá. Vamos treinar no limite, porque não é perigoso. Perigoso é acima do limite. Vamos fazer acontecer de verdade, ajustando o treino. E se tiver com dificuldade, entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp, DDD de Campinas 19, nosso WhatsApp é 998159115, ou vai lá no Instagram, vai na lupinha, põe lá VIP Physiopersonal e manda um direct pra gente, vamos trocar ideia no que a gente puder te ajudar. A gente está com certeza disposto a te ajudar, mas faça o que tem que fazer, treine da forma adequada e os resultados serão inevitáveis. Vem comigo, fica a dica, valeu!